Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros, seguidores do Conversas Pretas. Hoje nós vamos tratar de um tema que será dividido em 3 episódios. A parte histórica, que será tratada hoje, e nos 2 últimos episódios vão ser basicamente questões que terão o desdobramento dessa primeira parte. O que será tratado nessa primeira parte? São as Olimpíadas, né? As Olimpíadas é um momento importantíssimo, né? Ao contrário do que muitos pensam, na questão política, sobretudo na política internacional. Então, hoje nós vamos tratar do histórico das Olimpíadas. No segundo momento, segundo episódio, vou tratar dessas Olimpíadas que aconteceram, as Olimpíadas de Paris, de 2024, e por último, a Paralimpíada, né, que acabou de encerrar. Bom, para falarmos de Olimpíadas, nós temos que tratar de alguma coisa que é uma das provas mais importantes das Olimpíadas, que é a maratona. A maratona ela aconteceu num episódio histórico e político, num contexto de guerra, em 490 a.C. Filipides foi a pessoa que levou lá da planície de Maratona, né, até Atenas para informar aos gregos a vitória sobre os persas. Percorrido os 40 quilômetros, né, ele morreu, deu o anúncio da vitória e morreu. As Olimpíadas de hoje, né, elas têm não mais 40 quilômetros, mas são 40 quilômetros, 195 metros. Isso se deu em função das Olimpíadas em Londres, né? Essas Olimpíadas em Londres em 1908, a realeza britânica ela exigiu que a competição ela terminasse ali em frente ao castelo de Windsor. Por isso que deu 40, 195 metros. Bom, a questão política das maratonas, elas foram ganhando espaço como uma prova de resistência, de controle emocional muito grande, né? E de um preparo não só físico, mas de um desafio extremo, né, das pessoas. Bom, isso é a questão maratona, né? As Olimpíadas, que se chamavam de Olimpíadas Modernas, ela surgiu, né, de uma iniciativa protagonizada por Coubertin. Coubertin foi o responsável pela chamada Era das Olimpíadas Modernas. O que acontece? As Olimpíadas tradicionais, aquelas historicamente que aconteciam na Grécia, elas tinham um caráter religioso, um caráter de um culto, né, aos deuses, etc. Ao contrário do que acontece com as Olimpíadas modernas. As Olimpíadas modernas evidentemente que tenta-se colocar dentro do cenário das Olimpíadas algo que não tem conteúdo e não tem característica política, né? Isto é uma leitura equivocada, até porque essas Olimpíadas modernas, elas surgiram com um espírito de congregação, com um espírito de pacificador, países e o mundo que quase sempre vive em períodos de tensão e de conflitos. As Olimpíadas seria aquele momento onde todos estariam reunidos em competições, ou seja, substituiria
as disputas políticas traduzidas em guerras, em conflitos, e traduziria-se isso em competições entre os países. E assim se deu. É lógico que o conteúdo político ali está presente, né? Não se tenha a menor dúvida. Basta ver o que foi as Olimpíadas de 1936, as Olimpíadas que aconteceram em Berlim, né? Em que o Hitler fazia aquele discurso a respeito da supremacia racial, e ele tinha nas Olimpíadas de 1936 uma exibição da superioridade de um suposto povo alemão ariano. Ora, ele foi surpreendido com a figura de Jesse Owens, né? Jesse Owens foi um atleta fundista de metros raros, e ele venceu a competição naquela época, que a maratona ainda não fazia parte das competições. Ele venceu os 100 metros rasos. A prova mítica, icônica em todas as Olimpíadas. É a competição que revela o homem mais rápido do planeta. E Jesse Owens venceu aquela prova com menos de 10 segundos, os 100 metros. O que significa algo que custou até algumas décadas para ser superado aquele recorde, né? Isso teve uma importância, por quê? Porque desmontou, né, a teoria de que o homem ariano, né, naquele projeto de Estado-raça, ele seria o superior em todos os sentidos. E aquele homem negro, norte-americano, ele mostrou para aquele estádio uma capacidade atlética inimaginável, o que levou o Hitler mesmo até abandonar e sair do estádio. E ele ganhou todas as outras provas. Todas as outras provas de velocidade, Jesse Owens ganhou. Então, esse aspecto político das Olimpíadas, eles estão sempre presentes. Em 1968, aconteceu um episódio extremamente emblemático que faz parte da própria história das Olimpíadas, né? Que foi em meio àquele cenário, né, extremamente, vamos dizer assim, de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Morte de Martin Luther King, Guerra do Vietnã. Havia um contexto, né, extremamente delicado, um contexto muito próprio até mesmo da Guerra Fria, né? E essas Olimpíadas, elas acabaram tendo um episódio extremamente interessante, que foi o protesto de 2 atletas negros que venceram a corrida de velocidade, como foi a do Jesse Owens, que foram 2 atletas chamados Tom Smith e John Carlos. O que eles fizeram quando venceram? Eles, primeiro e segundo, eles ocuparam o pódio, ficaram descalços, calçaram luvas pretas e fizeram o movimento, né? o sinal da luta pelos direitos civis, né? Sobretudo dos Panteras Negras, né? E o outro atleta, um australiano, um homem branco, né, se solidarizou colocando no seu uniforme o emblema daquela organização que defendia a luta dos direitos civis e o direito dos negros norte-americanos. Evidentemente, eles sofreram uma punição, foram expulsos
das Olimpíadas, né? E sofreram todas as perseguições possíveis e imagináveis, tiveram suas carreiras extremamente prejudicadas sobre a pressão de que eles não poderiam ter subido ao pódio, né, para fazer manifestações de natureza política. Evidentemente que o pódio era o lugar mais visível para toda a humanidade que assistia aos Jogos, aquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? A luta contra o racismo. Uma luta que rendeu, inclusive, a perda da vida e o assassinato de Martin Luther King, né? E também praticamente a eliminação de muitos negros que faziam parte do grupo Panteras Negras. Interessante que até hoje, muitos membros dos Panteras Negras ainda estão presos. Ou seja, a questão da luta dos direitos civis e daqueles que resistiram à luta dos direitos civis, até hoje, né, estão presos, cumprindo pena. Um recentemente foi agora libertado, que acabou de cumprir a pena, passou toda a sua vida preso, era um jovem, passou toda a sua vida preso. A questão dos Panteras Negras é interessante porque a própria Constituição americana garante a cada cidadão o uso de uma arma, isso por conta lá da Guerra de Secessão. E os Panteras Negras, com base na própria Constituição, entenderam que deveria de fazer aquela resistência ao racismo a partir da possibilidade de eles estarem enfrentando usando armas, né? E, enfim. Então, diversos episódios já aconteceram no curso das Olimpíadas envolvendo questões de natureza política, né? Esses dois atletas, né, eles sofreram um processo recente de reconhecimento, de respeito às suas manifestações, né? Eles tiveram todos os seus títulos cassados, né, de medalhas e etc., e eles agora foram reabilitados, como costuma-se dizer. Em outro contexto, que não era o contexto olímpico, né, foi o Cassius Clay, que depois, convertido ao islamismo, passou a se chamar Muhammad Ali. Né? O Muhammad Ali, ele se recusou a ir à Guerra do Vietnã. Né? Ele se recusou a ir à Guerra do Vietnã porque ele era uma das figuras, né, enfim, que tinha toda essa visibilidade no mundo do esporte, né, como talvez um dos maiores pugilistas de todos os tempos. Ele se recusou e perdeu o cinturão, né, e ficou preso, né, porque ele se recusou a ir à Guerra do Vietnã sob o argumento de que ele não poderia sair como um negro americano que lutava contra o racismo, ir como um soldado numa guerra absolutamente que não dizia respeito em nada com a cidadania, com o cidadão norte-americano, sobretudo o cidadão negro, que isso era uma guerra que tinha outros interesses por detrás disso, e disse que não ia para poder o quê? Que aquilo era outra manifestação racista em relação àquele povo do Sudoeste Asiático. Bom, então essas são as impressões que se tem a respeito dessa questão que não se pode despolitizar os Jogos Olímpicos. No ano de 2020, em Tóquio, tá? Em Tóquio, aconteceu manifestações em função da morte de George Floyd, né? Dentro daquela geração chamada Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam, né? Então, mais uma vez, as Olimpíadas, elas surgem
com esse espírito de denúncia, com esse espírito de protesto, que é valiosíssimo porque atinge milhões de pessoas. Todos aqueles que estão assistindo, né? Não querendo me adiantar sobre as Olimpíadas de 2024 de Paris, também teve manifestações políticas, até mesmo em relação aos palestinos, né? Ao massacre que vem sofrendo a população palestina na faixa de Gaza, né? A própria delegação palestina perdeu quase mais de 400 atletas em função daquele morticínio na faixa de Gaza. E muitas manifestações em solidariedade, né? Atletas que se recusaram a disputar com outros, né? Atleta palestino se recusando a lutar contra um atleta israelense, manifestando ali a sua indignação. Até mesmo propostas aconteceram de que Israel, é lógico que isso não iria acontecer, de ser banido dos Jogos Olímpicos em função do genocídio protagonizado pelo Netanyahu e pela sua política sionista, né? Enfim, em 2010, né, um jogador de futebol também americano também fez manifestações políticas nas Olimpíadas, né, que se chamava Colin Kaepernick. Nos Jogos de Tóquio, uma atleta chamada Raven Saunders, ela, uma mulher da comunidade LGBT, ela fez uma manifestação no pódio, cruzando os braços em X, né, que é um sinal, né, de luta das minorias, né? E, enfim, essa importância do aspecto político das Olimpíadas acaba gerando alguma coisa de fundamental e de extrema importância. Vocês possam imaginar o que foram as Olimpíadas, por exemplo, em Moscou, em plena Guerra Fria, né? As Olimpíadas, por exemplo, que aconteceram em Los Angeles. E, enfim, esse cenário de conflitos, ele se traduz, né, numa disputa, né, dentro até do próprio espírito das Olimpíadas modernas. Ou seja, paralisar, né, esses conflitos, que na verdade não são paralisados por conta das Olimpíadas, né, mas dar um caráter de que as coisas podem se dar num outro nível de competição, num outro nível de luta, numa luta esportiva, com regras, e que, a bem da verdade, homenageia a saúde daquele povo, a preocupação do Estado com as atividades esportivas, que elas são extremamente importantes, até mesmo, enfim, em uma educação que tira muita gente, às vezes, da periferia, que gera oportunidades. Enfim, ela tem uma característica de uma política interna, social, em países, sobretudo países periféricos, países até mesmo como o Brasil, onde essas pessoas negras e periféricas, né, jamais teriam oportunidade de ocupar esses lugares, né? Tem que se ver também que muitas das práticas esportivas, elas durante muito tempo elas foram extremamente racistas, como por exemplo a natação, que se negava a capacidade de uma pessoa negra ser um nadador, como quase todas as Olimpíadas, as delegações eram compostas
de pessoas brancas, tendo nos seus países excelentes nadadores negros, e até o próprio esporte, como a natação, era difícil porque você precisava de quê? Né? De piscinas olímpicas, de parques aquáticos, e isso não era acessível à população negra. Então, o fato de não termos, vamos dizer assim, grandes atletas, né, nadadores, não é pela incapacidade física, pela constituição biológica da pessoa negra que impedia dela praticar esse esporte. Como, por exemplo, o tênis. O tênis sempre foi uma prática esportiva voltada para as elites brancas, o golfe, né? Mas tudo isso ao longo do tempo foi sendo rompido isso por uma série de lutas, e hoje nós temos figuras extraordinárias, atletas medalhistas, vencedores de grandes competições de tênis, o próprio Tiger Woods foi basicamente um gênio do golfe, né? E mulheres negras também no tênis, e não faz parte das competições olímpicas, mas, por exemplo, no automobilismo, né? Enfim, é extremamente importante esse tipo de perspectiva, esse tipo de leitura política desses jogos. O que seria do Brasil se não fossem os programas de Bolsa Atleta, implementados pelos governos do PT, presidido pelo presidente Lula, e também pela presidenta Dilma, que deu possibilidade a essas pessoas da periferia, com as bolsas, conseguirem treinar, conseguirem se preparar, porque senão nós não teríamos esse resultado que tivemos nessas últimas Olimpíadas, as Olimpíadas de Paris de 2024. Não teríamos esse resultado. Não teríamos esse resultado de pódio, né? De pódio ocupado por pessoas negras, mulheres de periferia. Então, essa é a transformação e essa é a capacidade que o esporte dá e abre as portas para as pessoas, né? Então, vamos encerrar aqui essa parte histórica. No nosso próximo encontro, no nosso próximo episódio, nós vamos tratar das Olimpíadas de Paris de 2024, né? Uma Olimpíada muito cheia de discussões, de debates, desde a sua abertura até o seu encerramento, né? E no terceiro e último episódio vamos tratar da questão das Paralimpíadas, que tem uma pegada, tem uma relação com os dois episódios anteriores, que é em relação ao capacitismo e é em relação àquelas pessoas portadoras de deficiência, que podem ser grandes atletas, podem ser pessoas, enfim, que dão grandes ganhos, medalhas para o país, e demonstram que a deficiência física, ela necessariamente não é uma forma incapacitante plena, absoluta, mas que a pessoa pode ocupar grandes lugares na sociedade, ter grandes contribuições e mostrar, sobretudo, que aquele país ele tem aquele cuidado e aquele zelo por essas pessoas desenvolvendo essas atividades esportivas e que, portanto, deve destinar verbas, recursos, tudo isso. Muita coisa precisa ser mudada, mas isso tudo nós vamos conversando ao longo dos 2 episódios seguintes. Muito obrigado e até a próxima.